Pois é, pessoal. Enfim, hoje a Elisiane Gama está apresentando o relatório conforme ela já tinha anunciado. Tá aqui fazendo a leitura do relatório e, como a gente já imaginava, o resultado era quase que um discurso esquerdista contra o Bolsonaro. Uma matéria do Estadão trata aqui: CPMI de 8 de janeiro pede indiciamento de Bolsonaro e 8 generais por golpe de Estado. E aí, enquanto eu estou gravando aqui para vocês, está ao vivo, tá? A fala da Elisiane aqui, e ela está trazendo no depoimento dela aqui, na leitura dela aqui, a fala de que Bolsonaro fez live questionando o sistema eleitoral. Cujo ponto central era evidenciar a suposta vulnerabilidade do processo eleitoral. E tudo aqui tá envolvendo em volta disso, tá circundando em volta disso. Bolsonaro questionava o sistema eleitoral, Bolsonaro questionava as urnas, e Bolsonaro tem que ser preso porque Bolsonaro foi o responsável pelo 8 de janeiro. Então ela fez a leitura do relatório, que se resume a isso. Não é surpresa para ninguém. O que vai dar isso aqui? Não sei. Pode ser que seja feito aqui uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República, e aí uma série de fatores, uma série de situações que foram organizadas e coordenadas, e o que a gente consegue perceber é que para buscar Bolsonaro e talvez colocá-lo atrás das grades. O grande problema que pesa aqui, e até o Michel Temer já falou isso, é que prender Bolsonaro não vai dar bom para eles, não vai ser efetivo para eles. A ideia deles era o quê? Vamos colocar penas duras para os primeiros que invadiram os prédios, e aí a CPMI vem e confirma que Bolsonaro foi quem incitou, quem foi o mentor intelectual dos ataques do 8 de janeiro, e aí a gente aplica as penas pesadas de 17, 20 anos, 22 anos ao Bolsonaro, e aí é uma condenação advinda do Congresso Nacional pela CPMI, juntamente com o Judiciário. Então são dois poderes condenando o ex-presidente, e aí não tem mais o que eles discutirem, a narrativa está perfeita, Bolsonaro perde todo o seu apoio, perde todo o seu moral e fica tudo bem. Só que não é assim. A gente sabe muito bem que não é assim. O apoiador do Bolsonaro, a cada ataque, a cada ação que é tomada pelo governo Lula contra o Bolsonaro, contra a Lava Jato, ele tem um sentimento ainda maior que isso é só um revanchismo. Ou seja, ele tem um sentimento ainda maior que, na verdade, o que eles estão querendo é perseguir Bolsonaro. E isso, pelo contrário, faz com que a popularidade de Bolsonaro aumente ainda mais. Afinal, coloca no comentário, na sua visão, com tudo isso que está acontecendo, com essa CPMI toda desvirtuada, com todo com essa narrativa, essa história que foi criada, com as ações do TSE, com as ações do Supremo anti-Bolsonaro, na sua visão, a popularidade de Bolsonaro aumentou ou diminuiu? Porque o que eu estou vendo agora é muito mais petista arrependido, muito mais que votou na esquerda arrependido, do que os que apoiaram o Bolsonaro arrependidos. Até hoje, eu não vi um sequer que votou em Bolsonaro e que diz, eu votei em Bolsonaro, mas realmente eu deveria ter votado no Lula, o Lula era melhor. Eu não vi isso acontecer até agora. Eu não vi em nenhum momento isso acontecer, tá? Depois, eu quero fazer aqui uma análise mais aprofundada sobre a CPMI que está rolando aqui. Quando eu cliquei ela voltou um pouco, mas eu vou fazer uma análise mais aprofundada. A Elisiane Gama continua falando aqui, eu vou fazer uma análise sobre o que foi discutido, debatido, mas no final das contas a gente já sabe. Era uma coisa que já estava prevista, já era feito denúncias por parte da oposição que o relatório já estava pronto, todo mundo já esperava isso, então é parte, segundo a oposição, de um sistema que agora a CPMI vai confirmar as decisões do Supremo Tribunal Federal, e o fim total é o quê? A condenação do Bolsonaro. Lá em Brasília, eu tive conversando com alguns assessores. Dizem
que há a possibilidade de Bolsonaro pegar até 22 anos de prisão por causa dessa decisão aqui, desse indiciamento e do 8 de janeiro. Porque aí o que o STF vai fazer? Vai usar todo esse relatório, toda essa decisão do Congresso para chancelar as decisões contra Jair Bolsonaro e colocar atrás das grades. Não sei se vai acontecer, porque, como eu disse, o Temer mesmo falou que prender Bolsonaro é o pior erro que a esquerda poderia fazer. É estranho você parar para pensar que não há aqui nenhum caso confirmado. Aqui você não vai ter Petrolão, não tem Mensalão, não tem escândalos de corrupção ligados a Bolsonaro, no seu caso das joias, que se for ter que pegar Bolsonaro, o Lula tá na mira também. Entenderam? Então não tem nada para falar que Bolsonaro é um grande criminoso, um grande ladrão, um grande corrupto. Mas, ainda assim, eles têm o intuito, o sonho deles é ver Bolsonaro atrás das grades, tá bom? Vamos partir para a segunda matéria agora. Vamos falar sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, e uma matéria do jornal Metrópolis, e que está ligado ao caso Marielle. Um caso que eles tentaram, com tanta veemência, jogar nas costas do Bolsonaro, mas a narrativa caiu por terra e caiu rápido, né? Essa matéria é do Metrópolis, do Guilherme Amado, e diz o seguinte: após avanço do caso Marielle, poderosa família do Rio de Janeiro faz pedido a Flávio Dino. Mas poderia, isso é justo, isso é pessoal, isso é dentro das regras do direito? Se isso aqui for confirmado, é caso até de impeachment, é caracterizado um crime, tá? Fazer um pedido pessoal para que um ministro da Justiça interfira a favor de pessoas, inclusive a favor de parlamentares. Essa denúncia que o Guilherme Amado faz, se constatada e se verdadeira, é gravíssima. A família Brazão, dos deputados Domingos e Chiquinho Brazão, fez chegar ao ministro Flávio Dino, da Justiça, um pedido para que não haja nenhum tipo de covardia contra eles em meio às investigações do caso Marielle no Rio de Janeiro. Uma interceptação telefônica de 2019 mostrou que integrantes do grupo miliciano Escritório do Crime, ligado a Rony Lessa, acusado do assassinato de Marielle, recorreram à família Brazão para evitar o pagamento de propina a um funcionário da prefeitura. Agora, as investigações do assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes, lideradas pelo Ministério Público do Rio e pela Polícia Federal, têm levado a ramificações que ligam o escritório do crime a políticos no estado. A família Brazão teme ser injustamente envolvida nesse redemoinho de revelações. Só que, se a família Brazão teme, em momento algum ela poderia utilizar do seu poder de influência política para chegar até o Flávio Dino e fazer um pedido pessoal. Isso não poderia acontecer. Então, é aí que a gente começa a analisar, sabe, os dados pormenores que acontecem dentro da política brasileira. Vamos lá, tem mais uma matéria. Vamos falar agora de impeachment. E eu achei essa matéria bem interessante. Olha só. Mudança em lei prevê impeachment de comandantes das Forças Armadas e os militares reagem. Matéria da Folha de São Paulo. Nova lei do impeachment. A proposta de reformulação da lei do impeachment, apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem mobilizado a oposição de militares por prever, entre outros pontos, crime de responsabilidade para comandantes das Forças Armadas. A reclamação dos militares também ocorre por receio de brecha que permite os comandantes serem julgados em duas instâncias, a civil e a militar. Hoje os militares estão respondendo muito pelo apoio que deram ao atual presidente Lula, que não gosta de militar e que vê na figura dos militares a representação do Bolsonaro e do bolsonarismo. Então, o governo Lula quer punições mais duras e essa nova lei do impeachment, incluindo comandantes militares, essa lei do impeachment, incluindo aí os militares na reta do impeachment, é para enfraquecer o poderio militar. Tramita também na Câmara dos Deputados, através da base do governo Lula, um projeto de lei que quer modificar o artigo 142, quer mudar as regras do artigo 142, que enfraquecer os militares ao máximo para que eles não tenham qualquer opinação política.
O último editorial que eu vou trazer para vocês agora, da hora do almoço, é um da Gazeta Brasil e que trata da guerra de Israel. O senador americano pede que estrangeiros que apoiem o Hamas sejam expulsos dos Estados Unidos. Correto. E aí você vai colocar se você apoia ou não. Quem publicou foi o Bruno Zambelli, que é deputado estadual. Aqui no Brasil precisa começar pelo presidente. O senador americano Marco Rubio pediu, no último domingo, a expulsão de todos os simpatizantes estrangeiros do Hamas, que vivem nos Estados Unidos. Acho que a medida é justa. A medida foi solicitada após a realização de várias manifestações de apoio ao grupo terrorista palestino, autor de um ataque brutal contra Israel no último sábado. Acho que é justa demais. Afinal, se você analisar, é um grupo que causa o terror, é um grupo terrorista. E como grupo, como tal, esse grupo precisa ter muito menos apoio, precisa ser rechaçado. E quem apoia esse grupo tem risco de querer ter a mesma ideologia ou até de promover ataques na mesma linha de raciocínio. Acho justa o posicionamento do senador, acho interessante o posicionamento dele e acho que aqui no Brasil deveria ter sim uma postura mais séria por parte do governo Lula contra, ou seja, aumentar o tom do Brasil para encarar o Hamas como um grupo terrorista, que a gente sabe que não vai acontecer. Por fim, matéria da Record, R7, o mercado mundial se prepara para consequências das tensões no Oriente Médio. E isso aqui interfere muito, mas muito na política interna, e isso aqui está deixando o governo Lula desesperado, e você vai entender o porquê. Investidores esperam para ver se o conflito atrai outros países, com potencial para aumentar ainda mais o preço do petróleo. Eu quero que você entenda uma coisa. O brasileiro, ele não tem um conhecimento muito amplo de economia. Lembra que durante a pandemia, o preço dos alimentos, o preço de tudo subiu? Pois é, estourou uma guerra em Israel, na Ucrânia, que interferiu no preço dos alimentos, interferiu no preço do petróleo. Estourou uma pandemia que fez com que tudo parasse. E aí, dentro das leis do mercado, da oferta e da procura, se você tem mais procura e menos oferta, a tendência do preço é subir. E aí, tinha a turma da oposição, na época, que eram os petistas, faziam oposição ao Bolsonaro, eles ficavam criticando, olha só o preço que está a carne, olha o preço que está arroz, o povo não consegue mais se manter. E mesmo com o preço nas alturas, a economia conseguiu passar por aquilo. Teve projetos importantíssimos como o auxílio emergencial, o Brasil deu conta de passar por aquilo. Só que o brasileiro não consegue entender o seguinte, olha, quando o preço sobe ou desce, tem fatores externos. Não, na visão deles, é o presidente. É o presidente. Se o preço com a época do Bolsonaro subiu, é culpa do Bolsonaro. Se desceu, é culpa do Bolsonaro. É virtude do Bolsonaro. Só que agora, o que está acontecendo? O governo Lula está segurando os preços do petróleo. Nós já estamos com um déficit de 15%. O nosso petróleo já está 15% mais barato do que a média mundial. E o Lula não vai conseguir bancar isso. Porque o custo de produção é alto. E aí o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, o petróleo vai disparar. O petróleo disparando, alimento, tudo vai subir. É o efeito de uma guerra. Pois é, teve uma guerra da Ucrânia enquanto na gestão Bolsonaro. E a gente viu como foi. E agora, com essa guerra, que pode ter consequências, a própria matéria do R7 fala que o mundo aguarda porque atingiu direto ali o Oriente Médio. É o maior produtor de petróleo do mundo, ali uma região que produz demais. O petróleo vai disparar, disparando, o preço de tudo vai disparar. Será que o brasileiro está pronto para encarar uma inflação altíssima se isso chegar aqui na porta do Brasil? Eu acredito que vai acontecer. E aí a popularidade do Lula, que já está lá embaixo, vai despencar. Essa é a minha visão. Se confirmar essa situação aqui, tá bom? Ficou até o final do editorial? Coloca no comentário. Fiquei até o final do editorial, gostei, manda para mais pessoas, compartilha, ajuda a gente a mandar para mais pessoas que elas precisam saber efetivamente o que está acontecendo no nosso Brasil, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.